Você vai construir ou já iniciou sua obra? Você sabe quanto de INSS a sua obra vai gerar? Bom, para descobrir isso, a gente trouxe aqui especialistas. Hoje está aqui comigo a equipe da Redusa, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre INSS de obra. Então, bem-vindos ao Entre Tijolos. Aqui você descobre como as obras ganham vida na prática, com quem vive e sente cada espaço. Wellington, Rania, da equipe Redusa. E Wellington, como que você entrou nesse mundo de... Olha, Diego, primeiramente, muito prazer pelo convite, estar aqui com você. A história é longa, né? Meu pai iniciou no ramo da construção civil desde sempre, né? Ele já trabalhava com obras e quando eu me tornei adulto ali, né? Fiz 18 anos, resolvi entrar aí nessa jornada com ele fazendo obras, né? Na época ele era empreiteiro de obras. E aí a gente iniciou juntos ali, né? Trabalhando com obra, né? Fazendo obra por empreitada, fazendo construção. E aí, em pouco tempo ali, a gente conseguiu migrar para a área da incorporação, da construção para venda, ali por volta de 2019. E foi quando eu comecei a me aprofundar, né, estudar um pouco mais para aprender como que eu poderia otimizar o processo, né, como que eu poderia construir para venda com mais efetividade, tendo mais lucro, né, realmente da melhor forma possível. E eu digo assim, a Redusa surgiu em 2024, né, como empresa, mas a Redusa é uma construção realmente ali desde 2019, 2020, quando eu entrei realmente no ramo da construção para venda e comecei a me interessar, comecei a pesquisar e comecei a implementar para mim, né. Tem uma coisa que eu falo que funciona muito e por isso que eu consigo me conectar muito com os clientes, principalmente com quem é construtor, que é assim, eu vivo na pele, né? Sim. Eu vivo a obra ali no dia a dia e hoje o que a gente leva de solução na Redusa para os clientes é algo realmente que foi pensado, foi planejado, foi estudado para ser feito para mim próprio, né? Então é algo realmente que a gente leva hoje para o cliente da melhor forma possível, porque as mesmas coisas que eu faço nas minhas obras é o que a gente oferece hoje na Redusa para os nossos clientes também. Você teve que sentir na pele para poder mostrar, encontrar a solução daquilo, né? Isso Foi. é muito legal. E você, Rania, como você entrou nesse mercado da construção? Então, eu sempre fui muito boa com essa parte de comunicação. Eu faço direito também, então essa parte de tributos, toda essa questão mesmo, né, tributária, enfim, que a gente lida na Redusa, eu já estava envolvida há um tempo. Quando eu conheci a Redusa, eu logo me interessei e acho que foi amor à primeira vista. Eu me vi assim, realmente apaixonada pelo meu trabalho. Eu faço uma coisa que eu realmente amo e me conecto com as pessoas dessa forma, ajudando elas a economizar um dinheiro que já deveria estar no bolso delas. Sim. Então, para a gente assim, começar a entender do que a gente está falando. INSS, o que é INSS? Bom, o INSS de obra, né, a gente fala que o governo ele criou um instrumento, né, existe o INSS, né, que é para aposentadoria do trabalhador, né, da população em geral, mas devido à informalidade da mão de obra no Brasil, o governo ele inverteu a responsabilidade. Ele trouxe a responsabilidade do recolhimento do INSS para o dono da obra, para a obra em si. Então, como ele não conseguia ter esse INSS recolhido devido à informalidade da mão de obra no Brasil, ele basicamente falou, opa, já que eu não consigo recolher devido à informalidade, eu vou começar a cobrar por obra e não mais pelo trabalhador em si. Então hoje o que a Receita Federal faz é esse cálculo indireto, né? Essa cobrança indireta. Então ela transferiu essa responsabilidade e hoje ela cobra pela obra. Então independente se houve mão de obra regular, mão de obra CLT ou não, ela faz essa cobrança de INSS diretamente ali pela obra, né? Utilizando ali os índices dela, a metragem da obra, ela faz essa cobrança ali direta. O que é importante destacar, né, é que hoje todas as obras precisam ser regularizadas, né, toda obra no Brasil. Então a gente fala realmente todas, né, a obra pessoa física, então a pessoa que está construindo para morar, ela precisa recolher, precisa regularizar o INSS dela, a pessoa jurídica, construtora, incorporadora, que faz obra pública de licitação, por exemplo, precisa regularizar, precisa recolher o INSS. E aí todos os outros tipos de obra. Obra predial, obra residencial, obra comercial, obra industrial ou obra residencial. Então realmente todas as obras hoje, né, a gente fala, né, tudo que emite um alvará, tudo que tem alvará na prefeitura é passível, né, é necessário que seja feita a regularização junto à Receita Federal.
Então, as obras que eram formalizadas, essas obras, já existia a cobrança do INSS. Esse imposto já existia sobre as obras formais. A gente teve uma mudança, né, no sistema, na legislação ali em 2021. Antes, a Receita ela tinha um formato de cobrança diferente, né? Então, ela já fazia essa cobrança já de forma indireta, né? Ela já era uma cobrança ali pela metragem da obra, essa responsabilidade já estava transmitida para o dono da obra. O que ela fez, né, ali em 2021, quando teve a reforma, né, a gente fala que a reforma ali do INSS da obra, ela passou a mudar o parâmetro de cobrança, né? Então, ela mudou ali o índice de cobrança, mudou o formato, ela criou o redutor, né, que hoje é a base do nosso trabalho para atender a pessoa física, que é o fator de ajuste, que é esse redutor que existe somente desde 2021 para cá. Então, e isso ocorreu após 2021, mas antes de 2021 já existia essa cobrança do INSS, né? Já é uma cobrança aí realmente de muito tempo que acontece nas obras. E, por exemplo, vou lá construir minha casa. Aprovei meu projeto na prefeitura. No momento que eu aprovei o projeto, eu já estou sendo cobrado pelo INSS? Então, a gente diz para o nosso cliente que o que acontece? Atualmente, quando você vai lá, faz a emissão do seu alvará, a prefeitura ela é obrigada a notificar a Receita Federal. Agora, eles têm um sistema próprio, desde 2021, que notifica a Receita. Então, você acaba tendo uma dívida que é invisível, porque ninguém te notifica que você vai ser cobrado desse imposto. Então, acaba que muitas pessoas se surpreendem, porque estão ali no início da obra, estão fazendo a obra. Chega no final, vem uma intimação, chega uma notificação com uma taxa altíssima. Porque a gente costuma dizer que essa cobrança invisível, né, essa dívida invisível, ela já vem sendo uma penalidade que você recebe. Porque se você faz o processo desde o início de forma correta, né, que é o que a gente faz na Reduza, com todo o planejamento tributário que a própria Receita prevê, você vai fazer que não gere juros e multa. Agora, pela Receita, se você não faz esse planejamento, já vai ser um valor que vai vir muito mais alto. Como se eles já estivessem realmente te penalizando por isso, por uma coisa que você nem sabe. Essa questão do alvará ela é interessante porque gera essa dúvida, né? Assim, o INSS está diretamente ligado ao alvará de obras? A resposta é não. O que acontece? Quando você faz a emissão do alvará, conforme a Rani explicou, né, a Receita já tem essa informação, então ela vai te notificar. E é interessante que, independente se você fizer a obra ou não, só de ter o alvará na prefeitura, você já vai ser notificado pela Receita. E aí, quando o cliente, acontece bastante, né, chega no escritório, o cliente fala assim, poxa, fui notificado pela Receita Federal, nem me recordava, fui ver aqui o endereço, e é de um terreno que eu comprei, aprovei um projeto, vendi o terreno e eu estou sendo notificado pela Receita. Aí a gente tem que entrar com uma defesa explicando que o cliente não construiu essa obra, porque essa informação ela é automática. Aí isso gera uma outra pergunta. Então eu só preciso regularizar se eu tiver alvará? Não. Por quê? Aí acontece muito, né? Aquele cliente que ele quer começar a obra antes de emitir o alvará. Sim. E aí ele acha que ele só precisa começar a regularizar depois. Aí acontece o problema dos juros e multa, porque a gente precisa declarar essa obra para a Receita quando ela realmente começou e quando ela realmente terminou. Então, se você começa a obra antes de ter o seu alvará, a gente precisa começar a regularizar essa obra já antes de você ter o alvará, junto com o início da obra real. E quando você tirar o alvará ali, enfim, 1, 2, 3, 5 meses depois da obra já iniciada, esse período para trás ele precisa ser lançado e aí ele já vai ser lançado com juros e multa. Então, assim, existe essa conexão com o alvará, né? Mas ao mesmo tempo não existe. Você precisa, independente do alvará ou não. Eu tenho um cliente lá, por exemplo, agora que está em andamento, que ele falou assim, olha, eu só vou tirar meu alvará no final. Não vou pegar o alvará agora durante a obra, mas ele está regularizando o INSS. Então, assim, ele vai ficar regular com a Receita, né? E aí depois ele vai se regularizar com a prefeitura. Independente de ter o alvará na mão. O alvará. Porque se ele esperasse para regularizar a obra somente quando ele tivesse com o alvará, aí ele ia ter que fazer todo o processo retroativo de regularização e ia pagar juros e multa e ia ficar mais caro para ele. Então existe essa característica, mas gera realmente muita dúvida dessa ligação, né, com o alvará. Mas, Wellington, você já está de longa data aí na construção. Nesse período aí, em algum momento você sentiu na pele isso, você não saber
que existia o alvará, que existiu o INSS e de repente chegou essa cobrança e aí você teve um problema no fechar a conta dessa obra? Olha, eu diretamente não, né? Como eu tô aí desde o início já me aprofundando, realmente estudando ali para poder otimizar, né, os nossos processos lá dentro, eu nunca tive, graças a Deus, nenhuma intimação, nenhum problema ali com a Receita, mas é muito recorrente, né? Eu não tenho um percentual aqui agora de cabeça, mas assim, eu chuto que 15%, 20% dos nossos clientes nos procuram quando já estão notificados pela Receita. Então, assim, é uma questão grave realmente. E aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um agravante. A nível Brasil, né, os cartórios pedem a certidão negativa do INSS, da Receita Federal, para poder fazer a averbação do ABITS, né? O ABITS que a gente tira lá no final da obra para regularizar na prefeitura, é preciso averbar no cartório para você transformar o seu terreno em imóvel. E a nível Brasil, os cartórios são obrigados a solicitar a certidão negativa do INSS. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma exceção, é o único estado do Brasil onde existe essa exceção, e desde 2017, né, o cartório não exige mais. Então, ficou cultural aqui no Rio de Janeiro, desde 2017, as pessoas falarem assim, eu não preciso regularizar, eu não preciso pagar o INSS, o cartório não pede mais. Muita gente achava que quem cobrava o INSS era o cartório, que era o cartório que pedia a certidão. Então, quando o cartório parou de pedir a certidão, as pessoas falaram assim, poxa, se o cartório não pede mais, não exige mais, eu vou regularizar para quê? Ou até assim, não precisa mais regularizar. É o que a gente ouve muito. Tem cliente que chega pra gente e fala assim, mas meu vizinho construiu, meu primo, meu tio construiu, e não regularizou o INSS, falaram que não precisa mais regularizar, porque o cartório não pede mais. Então, eles deixaram de regularizar. Então, acontece muito, e aqui no Rio de Janeiro, principalmente, assim, é avassaladora a quantidade de notificação que tem, que chega aqui no Rio de Janeiro, por conta dessa cultura que se criou realmente de não regularizar a obra, né? E aí, com a reforma que a gente teve em 2021, o sistema eletrônico, integração com a prefeitura, a Receita passou a ter muito mais munição para poder cobrar, para poder notificar. Então, hoje, assim, a gente fala que é 100% de chance, se você emitir um alvará, você vai ser notificado dentro de 5 anos e vai ter que se regularizar com a Receita Federal. Então, assim, não tem realmente para onde fugir. E é o que tem acontecido. Chega muito cliente para a gente lá nessa situação, notificado. Muita gente se desespera. Aí esse ponto é interessante, porque é cobrado, aí chega a cartinha da Receita Federal. E ela assusta, né? Que ela chega ali, notificação, Receita Federal, o nome da pessoa, o nome da obra, e muita gente se assusta ali quando chega a notificação e corre para poder resolver. Muitas vezes procura um profissional que não tem a especialidade da regularização de obra, e aí acaba pagando ali mais do que precisa, né? E o interessante é que a gente consegue, para as pessoas físicas, né, fazer essa regularização retroativa ainda com muito desconto. Então, assim, acontece, é triste, assim, já chegou cliente pra gente lá que tinha regularizado a obra, chegou a notificação, 2 semanas antes regularizou. Teve um que me marcou muito, é um cliente nosso que é construtor, inclusive. Quando ele chegou pra gente lá, ele já fechou 5 obras que ele tinha em andamento. Mas, quando ele sentou com a gente lá, ele falou assim, olha, não tem nem um mês que eu paguei R$71 mil que eu fui notificado. E aí, quando eu fiquei assustado, fui lá, corri, o contador emitiu pra mim, eu paguei. Aí a gente fez o cálculo para ele lá, daria 25 mil, alguma coisa assim. Então, assim, foi quase 50 mil reais realmente que ele perdeu ali. E aí, depois disso, com calma, aí ele começou, aí chegou até a gente, né, um cliente aqui de Rio das Ostras, chegou até a gente depois disso, e aí falou, cara, se eu tivesse te conhecido há um mês atrás, eu teria economizado 50 mil reais em uma única obra. Que ele não foi, né, não conseguiu fazer ali com desconto, enfim, por conta do desespero. Então, assim, acontece muito, muitas pessoas realmente acabam tendo problema, assim, eu tenho várias histórias de clientes realmente que foram notificados, ficaram desesperados, enfim, é bem recorrente, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E lembrando que a multa que eles podem te dar é de 225%, então assim, é uma multa muito alta, e isso assusta mais ainda os clientes que recebem esse valor já com essa multa, que é gigante. Sim, sobre essa multa é calculada em cima do quê? Então, o imposto, ele é sobre a mão de obra. Então, eles entendem que é como se você estivesse, digamos assim, sonegando o imposto da mão de obra, como se você não estivesse pagando o que você deve àquele trabalhador. Então, foi o que o Wellington falou. Como a gente aqui no Brasil, a gente tem muito trabalhador autônomo, a Receita entende que é muito mais difícil você pagar esse imposto do que se fosse, no caso, CLT, digamos assim. Então, esse imposto é sobre isso, sobre eles acharem que você está como se estivesse sonegando realmente o imposto devido ao trabalhor. A multa em si, ela é
ela varia, ela vai de um percentual de 75% até 225%, que é o máximo. Não sei qual o parâmetro que eles usam para poder botar nessa estimativa, realmente. A gente não tem na lei algo específico sobre isso, mas assim, é muito alta, né? A gente fala, né, pegando em números aqui, né, para o pessoal poder entender melhor, a gente fala, por exemplo, de uma casa de 250 metros aqui no Rio de Janeiro, né? Vou pegar que seja aqui em Macaé. O INSS de uma casa de 250 metros residencial, indiretamente, né, pagando direto na Receita, dá cerca de R$25 mil. Fazendo o processo de redução lá com a gente, o cliente vai pagar R$7 mil. Se esse cliente ele deixa de regularizar essa obra, ele simplesmente ignora, né, a regularização, não paga nem os 7 nem os 25 e deixa, a multa é de 75% a 225%. Então, uma multa de 100% é baixa. Então, esse de 25 vai para 50 mil com multa. Então, assim, a pessoa teve a possibilidade de pagar 7, não pagou, e os 25 podem virar 50, pode virar 75, pode virar até mais, né? Mais de 80 mil reais aí em relação a essa cobrança. Então, assim, é um valor que realmente ele se multiplica muito por conta da multa, né? Fica muito alto. Não, esses números são importantes até para a gente entender. Eu tenho uma obra de 250 metros quadrados. Vamos supor que ela vai gerar aí, o custo dela seja de 800 mil. O INSS dela, desses 800 mil, a obra pode passar para 850. Sim. Ou seja, ele poderia ter 807, mas pode terminar com 850 mil. Sim. Então, esses números são importantes. É um impacto no orçamento gigantesco, né? Isso é importante até para o gestor da obra, porque se ele for fazer todo esse orçamento, é muito mais interessante você chegar para o seu cliente e falar, olha, desde o início até o final, é tanto que você vai poder gastar, já com esse valor do INSS. Porque a gente sabe que agora não tem como você fugir. Ou você vai regularizar, ou você vai pagar esse imposto, ou você vai pagar, não tem para onde correr. Então, assim... Vai pagar de uma forma ou de outra, né? Você como construtor, como gestor de obra, você tendo esse conhecimento, agrega muito até para o seu cliente. Você saber informar para ele, olha, o INSS pode chegar e pode chegar muito alto. Quanto antes você se preparar, melhor. Mas aí se eu contratar uma empresa para construir a minha casa, aí eu não preciso me preocupar com o INSS. Depende. Depende, realmente. Porque assim, quando a gente fala da cobrança do INSS, a Receita ela entrega a responsabilidade toda para o dono da obra, né? Então a gente fala assim, de quem que é a responsabilidade? Responsabilidade é de quem tem o nome lá no alvará. Então, vamos botar que é uma pessoa física que está construindo para morar e está contratando uma construtora ou que seja uma empresa que faz administração de obras, né? Enfim, a responsabilidade mediante a Receita, ele é realmente do dono da obra. Então, é da pessoa física que está construindo para morar. Existe uma exceção à regra, que é a obra por empreitada total, que é quando realmente há aquela empreitada de valor fechado, né? Vamos pegar esse mesmo exemplo, essa casa de 250 mil. Olha, você fechou com uma construtora por empreitada total, é um contrato de R$1 milhão, por exemplo, e essa construtora vai te entregar tudo, você vai só pegar a chave da casa e vai entrar para morar. Então essa construtora vai comprar material no nome dela, se ela for subcontratar algum serviço, ela vai fazer a subcontratação e o cliente vai pagar tudo para essa empresa. Isso é uma empreitada global para a Receita Federal. Nesse caso, a responsabilidade é transmitida para a construtora. Agora, no caso, onde é uma empreitada parcial, né? Por exemplo, contratou uma construtora que vai fornecer só a mão de obra, ela não fornece material, não configura. Contratou um gestor de obras que vai subcontratar a equipe, mas ele recebe por administração ou por acompanhamento. Não configura também. Então, é importante essa clareza, porque é uma outra questão que acontece muito. O cliente, quando nos procura, ele questiona de quem que é a responsabilidade sobre o pagamento, né? Porque ele fala, olha, eu contratei uma construtora, ou então eu contratei um engenheiro, eu contratei um arquiteto que fez para mim, acompanhou a obra, então gera muita dúvida e eu já vi muita discussão no final da obra, né, entre o profissional e entre o cliente sobre quem que deve pagar, de quem que é a responsabilidade. Então, assim, é importante, a gente sempre reforça para os nossos clientes lá que a responsabilidade é dele, né? Então, é importante já ter desde o início essa conversa, né? E até com os próprios construtores também, né? Para que se deixe claro com o cliente no contrato, na proposta, o que está incluso, né? Olha, está incluso aqui o pagamento do seu INSS ou não. O INSS você tem que pagar realmente e já levar esse valor para ele também de quanto que ele vai pagar, né? O próprio gestor da obra também, num orçamento, já tem esse detalhamento lá, para ter esse consenso inicial já de como é que é essa distribuição, né? Porque assim, é muito simples, né? Um imposto que tem que ser pago. Então, no início de uma negociação, é algo a ser considerado ou não ser considerado, né? Então, para que possa ter
esse consenso ali realmente, mas assim, gera bastante discussão. Uma coisa que acontece muita, tem muito construtor que pega a obra por empreitada, e aí acaba registrando o CNO, né? O CNO é o Cadastro Nacional de Obras, é o primeiro passo ali para o processo de regularização. Tem muito construtor que fecha a obra, às vezes por empreitada parcial, vai fornecer só a mão de obra e faz o CNO no nome da empresa, não faz o nome do cliente. E a gente tem um número que o INSS no nome da empresa, ele custa cerca de 3 vezes mais do que no nome da pessoa física. Então, quando o construtor ele faz o CNO no nome dele, ao invés de fazer o CNO no nome do cliente, primeiro, está errado, o CNO tem que estar no nome do cliente, que é o cliente que é o responsável, e segundo, ele está gerando uma dívida para ele 3 vezes maior do que seria gerada no nome do cliente. Então, assim, acontece bastante isso, a gente faz muita correção desse processo, né? Às vezes chega para a gente lá o processo da regularização, está no nome da construtora, aí a gente regulariza no nome do cliente para depois cancelar esse CNO em nome do construtor, da construtora, né? E poder ter essa regularização correta realmente ali no nome da pessoa física, né? No nome de quem é realmente o dono da obra. Aí, assim, diante desse cenário conturbado aí de obra e de imposto, e quem é o proprietário desse imposto, é o proprietário, não é construtora, não é. Como que surgiu o insight da Redusa no meio dessa história, desse fogo cruzado? Esse ponto é interessante. Eu já vinha fazendo para mim, né, e vinha conseguindo ter as minhas reduções, né, as minhas obras ali. E desde 2021, eu faço obra com investidores parceiros. Então eu monto pequenos grupos de investidores ali, né, e a gente faz obras, né, a gente faz empreendimentos ali geminados, né, enfim, para venda num formato ali de SCP com divisão de lucro. Então, em 2021, para poder estruturar isso, eu acabei me aprofundando ainda mais nos estudos, né, estruturação de negócio, parte tributária, tributação para venda através do regime especial, né, que é uma outra redução de imposto, e vim aí nesse ritmo. Com esses parceiros investidores, alguns já construíam no mercado, então alguns já faziam também construção. E aí veio inicialmente dessa troca com eles, né? De conversando com um parceiro que estava investindo comigo, conversando e entendendo, pô, mas e o INSS lá da sua obra? Como é que você pretende fazer? Ah, não sei, não faço nem ideia do que é isso. E aí falaram, não, ó, tem essa forma de fazer, a forma que eu faço para mim. E aí comecei com 1, com 2, com 3, alguns outros colegas do mercado também, né? Que a gente foi conhecendo, que eu fui conhecendo aqui da região. Então, dessa troca com eles ali e de conversas realmente assim informais, dando dicas, né, foi surgindo uma demanda, né, começaram a me pedir realmente, olha, você consegue me ajudar, você consegue fazer essa redução que você faz para você, consegue fazer para mim? E ali em 2024 foi quando eu comecei a fazer para alguns colegas, e aí ali no Alphaville, que é onde a gente está também, né, já fazendo parte ali do grupo do Alphaville, desculpa, do grupo ali de construção do Alphaville, muita gente ali tirava dúvida. Então eu estava ali já também desde, acho que 2022, que eu estou no grupo, tirando dúvida do pessoal, né? E aí quando eu comecei a fazer isso para alguns colegas aí, parceiros investidores, eu também mandei no grupo. Falei assim, olha, se alguém estiver precisando de ajuda, quiser realmente reduzir o imposto, o tributo da obra, né, o INSS da obra, me manda a mensagem aqui que a gente conversa. E aí comecei, aí formalizei uma proposta para um, formalizei uma proposta para outro. Quando foi ali de um mês para o outro, eu já tinha fechado 4 clientes. No outro mês fechei mais alguns clientes, não me lembro. Mas assim, em 3 meses, realmente, o volume foi muito grande. Os primeiros ali indicaram, no grupo ali do Alphaville, muita gente me procurou, se interessou. Eu participei de um evento no final de 2024, se eu não me engano, Dia das Crianças do Alphaville. E aí eu já estava com bastante cliente, mas não tinha marca, não tinha Reduz ainda, né? Era o Wellington. O Wellington que estava reduzindo o INSS do pessoal. E aí teve um evento, eu recebi um convite para ir no evento do Alphaville, para poder expor lá, né? Ter um stand. E aí eu falei, pô, legal. Eu falei, como é que eu vou no evento se eu não tenho uma marca, não tenho nada, né? Aí ali, nas semanas antes do evento ali, fui estruturar, realmente falei, vou abrir uma empresa, né? Preciso ter um nome, preciso ter uma marca. E aí surgiu efetivamente a Reduza. E aí fui eu lá sozinho, nesse primeiro evento lá do Alphaville, coloquei lá uma placa lá escrito Reduza, levei meu notebook, sentei, e aí nesse evento, vários clientes também, foi a primeira vez, então assim, muita gente está no evento do Alphaville, né? O Alphaville, desde essa época, já tem aí um ritmo de mais de 200 obras em andamento simultâneas, né? Então assim, muita gente veio lá até mim no stand, não faço ideia do que é isso, eu anunciei também no grupo, então muita gente veio do grupo. E
E aí, assim, foi uma bola de neve, realmente. No mês do evento, não lembro o número exato agora, mas eu devo ter fechado, assim, uns 15 contratos de regularização. Então, foi muita coisa. E aí, o evento foi em outubro. Em novembro, eu já estava com o escritório ali no Alphaville. E aí, realmente, estabeleci ali, né? Vieram muitos clientes ali inicialmente do Alphaville. E depois disso, foi realmente muito boca a boca, muita indicação, né? Muito relacionamento, né, dos parceiros aqui da região aqui de Macaé, Rio das Ostras. E, enfim, foi assim que aconteceu. Foi algo bem natural, assim, bem espontâneo realmente. E quando eu vi ali, a gente já estava entrando em 2025, já estava contratando equipe, já estava treinando equipe realmente. A gente começou aí nível Brasil, começou a aparecer cliente de fora, também via indicação. Então, assim, foi muito rápido realmente, mas foi muito legal, assim, poder realmente crescer, né, junto com a Reduza, né, ver esse crescimento e principalmente levar essa redução, né, assim, eu sempre falo isso, né, é muito gostoso de fazer o que a gente faz porque a gente leva algo muito benéfico para o cliente, né, então, assim, o cliente, ele fica muito satisfeito. É muito positivo, realmente. O cliente senta na reunião com a gente lá, quando a gente faz uma simulação, e o sorriso vai na orelha, né? Quando ele vê... Primeiro ele fica triste que ele tem que pagar o imposto, mas depois que ele vê a redução que a gente consegue gerar para ele fica muito feliz. Então, assim, é algo muito legal, realmente é muito prazeroso ali de fazer o que a gente tem feito na Reduza. Você consegue perceber isso, Rania? Esse impacto positivo? Olha, não tem como não perceber. Hoje eu peguei um cliente que ele ia pagar 21 mil e uns quebrados para a Receita Federal, e ele vai ter que pagar só 5. Então imagina você saber que você ia pagar 21 mil e agora você vai ter que pagar 5. Não tem como você ficar infeliz, sabe? Os clientes, eles realmente mostram como eles estão animados em fazer um processo, eles já querem achar o documento mais rápido possível. Faz a simulação aqui de outra obra. E é assim, porque você vê que a gente acaba gerando uma economia tão grande, né? Porque cheguei até 70% do imposto, que o cliente, ele vai acabando indicando para outro, e vem um parceiro que também fica animado com a proposta e já vai indicando para outro parceiro, que vai indicando para outro cliente, e assim cresce, né? A Reduza é uma empresa nova, mas que você vê que já está bem localizada, está no mercado, porque a gente faz um trabalho de excelência do começo ao final, a gente acompanha ali nossos clientes em todo o processo, sabe? Então, desde o CNO até a CND, a gente está ali dando feedback de como estão as coisas, acompanhando todo o processo, cuidando deles com carinho. Então, assim, você vê a satisfação do cliente, de fato. Como é que funciona, assim, essa simulação? Por exemplo, eu acabei de definir aqui meu projeto, uma casa aqui de 200 metros. Aí como é que eu faço para simular o quanto que vai gerar de INSS? A gente pede para o cliente enviar o alvará, porque aí a gente consegue ver pela metragem qual o valor que vai dar essa simulação. Tem alguns fatores, né, que a própria Receita ela dá, o número do VAL, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai colocando ali, qual o tipo de material da sua obra, tudo isso a gente encaixa no nosso sistema, onde a gente faz esse cálculo, que já prevê o quanto você vai ter que pagar de INSS, conforme a aferição indireta, que é o que a Receita cobra, ou fazendo um planejamento tributário com a Reduza, que é um valor muito mais reduzido, e tudo isso a gente explica logo no início. Sim. A gente faz essa simulação gratuita, então os clientes eles já chegam com essa notícia que é muito boa, sabe? E a gente vê que não tem como não ficar animado com isso, né? É uma simulação assim muito clara, você vê o quanto você gastaria, quanto você vai conseguir economizar, e que esse valor que você já está economizando ainda vai ser diluído no tempo de obra, que é diferente do que a Receita cobra. A Receita, ela cobra, que a gente chama de aferição indireta, é um valor muito alto, com essas taxas, né, altas, e você tem que pagar aquilo de uma vez só. Você não parcela o valor, nada. Aquilo ali acabou. Com a Reduza, o valor que já está com a economia ainda é diluído no tempo de obra. Então, acaba sendo muito mais simplificado o processo. Tem alguns fatores, né, que são interessantes quando a gente fala dessa informação. A gente sempre pede o alvará ao projeto para a gente poder ver a metragem de forma mais detalhada, né? Muitas vezes até o projeto acaba até sendo mais efetivo, depende muito do alvará, né? Até pra saber se foi demolição. É um desafio porque cada alvará de cada cidade é diferente, né? Então o projeto ele é um pouco mais exato, porque é interessante a gente ver se tem piscina, se tem área complementar, enfim, outras possíveis características ali do empreendimento. O enquadramento é um ponto que gera muita dúvida e muita gente infelizmente faz errado quando faz o CNO.
O índice, né, o índice VAL que a Rania falou, é um índice que é variável, é o índice que a Receita se baseia ali para poder fazer a cobrança, né, o fator multiplicador, basicamente. E aí tem vários enquadramentos, né, de obra. Então a obra ela pode ser multifamiliar, ela pode ser unifamiliar, ela pode ser industrial, ela pode ser comercial, só que a leitura que a prefeitura faz de enquadramento é diferente da Receita. Então esse é um detalhe que assim, faz toda a diferença. Quando a gente tem, por exemplo, uma obra de salas comerciais, vamos botar que sejam lojas comerciais, né? Eu tenho ali um terreno, por exemplo, e eu tenho nesse terreno 3 lojas de 100 metros. Para a prefeitura, por exemplo, de Macaé, esse é um imóvel comercial. Imóvel comercial de 3 unidades de 100 metros quadrados, enfim, tem um banheiro e um salão grande. Essa é uma obra comercial na prefeitura por enquadramento. Para a Receita Federal, isso já é uma obra industrial, porque ela tem características de galpão. Mas o que isso muda? Isso muda, basicamente, é o dobro do valor. O índice VAL da obra de galpão, a obra que é industrial, ele é metade do índice da obra que é comercial. Então a gente pega muitos casos onde o CNO já está feito como comercial e a gente fazendo uma simples correção de CNO, fazendo a leitura adequada do projeto, enquadrando essa obra como industrial, a gente já reduz a cobrança pela metade. Né? Então assim, são características aí que são importantes. A gente consegue fazer a simulação com a metragem, mas para você ter essa leitura, precisa realmente do projeto, né, do alvará ali, para a gente conseguir ter essa leitura mais técnica. Né? E aí tem outros detalhes, né? Um ponto que é interessante, por exemplo, em relação à estrutura do empreendimento, né? Se tem a utilização de pré-moldados de concreto, ou principalmente estrutura metálica, que se usa muito hoje em dia, isso também gera uma redução de 25% do valor. Então são questões que a gente consegue aprofundando com o cliente ali, perguntar, né, realmente trazer essa informação ali e conseguir já montar esse planejamento ali adequado para ele, para gerar o máximo de redução possível. Mas assim, todo o serviço feito fora do canteiro vai ter diferença no cálculo do INSS ou não tem? Todo pré-moldado? Ou outro serviço feito fora do canteiro, que já chega pronto. Isso. Assim, o que a Receita fala sobre essa utilização de pré-moldado? Que ela chama de enquadramento, né, como enquadramento como obra, ou obra de alvenaria, ou obra mista. Então, todos os pré-moldados, o que é feito fora do canteiro, tem que ser utilizado na parte estrutural. Isso gera muita dúvida também. Muita gente utiliza laje pré-moldada e fala assim, olha, minha laje é pré-moldada, então eu tenho direito à redução. Não. Tem que ser a parte estrutural do imóvel. Então tem que ser pilares e vigas ou fechamentos externos. Então assim, a laje não entra, independente do material que você utilizou na laje. A laje não entra como misto, não entra como pré-moldado. Cobertura. Eu utilizei uma estrutura metálica na cobertura da minha casa, ou na cobertura do meu galpão. Também não entra como enquadramento de obra mista. Então tem que ser parte estrutural da casa, né, ou fechamentos externos. Então quando a gente tem, por exemplo, uma obra para que seja um steel frame, né, uma casa de steel frame, por exemplo, os fechamentos são industriais, né, as paredes já chegam ali prontas, então enquadra como mista. Estrutura metálica, né, eu tenho pilares e vigas metálicas, enquadra como mista também. Basicamente esses materiais. Por exemplo, o concreto usinado, ele não gera esse enquadramento de obra como mista. Existe um outro redutor que a gente hoje em dia acaba nem usando mais, porque a redução que a gente consegue no fator de ajuste ela acaba sobrepondo. Mas o concreto usinado, ele é um material que o cliente fala assim, mas meu concreto ele veio pronto, né? Então gera redução? Não gera, não enquadra como mista, né? Ele gera uma outra redução ali que a gente acaba hoje não utilizando mais. Que a redução que a gente consegue hoje com o fator de ajuste, ela sobrepõe essa redução do concreto usinado. Tem alguma outra estratégia que a gente possa usar para reduzir, tipo metragem de casa? Tem, a metragem ela é muito importante, né? A gente tem as viradas ali, a gente tem o fator social, né, que a Receita Federal chama. Então ela entende que quanto maior a construção, maior o índice de cobrança. Então, casas até 100 metros quadrados tem um fator social. De 100 a 200 tem outro fator. De 200 a 300, de 300 a 400, então essas viradas a cada 100 metros, né, até chegar nos 400, ela vai mudando esse índice, então vai ficando mais caro, né? Assim, a números gerais, vamos colocar cerca de R$2.000. Então, o que a gente fala? Uma casa de 199,99 metros, ela custa R$2.000 a menos de INSS do que uma casa de 200,01.
Então tem essa diferença. E uma outra diferença que é ainda mais impactante é nos 350 metros. Que aí nos 350 metros a gente tem a mudança de enquadramento do fator de ajuste. Então é só nos 350 que tem essa virada. Então a gente sempre reforça muito com os parceiros, com os arquitetos, para deixarem as casas abaixo dos 350 metros, que aí esse aí sim é uma diferença de R$5.000. E a gente já pegou, infelizmente, assim, 350,0 alguma coisa, e já com a economia, né? Já com a economia a gente está falando de R$5.000. Assim, é um INSS que sai ali de 12 mil, vai para 17, né, já com a redução que a gente consegue fazer. Sem a redução, aí a gente está falando do cliente pagar aí mais de R$10.000 a mais de diferença. Essas são os principais pontos quando a gente fala de projeto, né, quando a gente fala de definição arquitetônica ali, sem dúvida. A metragem, e se já conseguir ter esse planejamento também, essa parte da estrutura, né, se já for usar uma estrutura pré-moldada, enfim, já dá para levar na conta também, para considerar aí nesse planejamento de redução. Aqui no Brasil ainda não é uma coisa muito comum. Normalmente a gente vê casa mais em alvenaria, na quantidade, né, de construção. Mas é uma construção que está vindo com muita força agora, essas construções atualizáveis, né, tanto com isopor, são vários materiais diferentes e que você vê que alguns deles se encaixam nos pré-moldados que já te trazem economia. Então, muitas pessoas ainda não sabem disso. Eu acho que daqui a uns anos isso vai ser mais comum. Esse tipo de construção, né? Hoje em dia você tem até feira que aborda esses assuntos de construção pré-moldada de fato, né? Então, assim, tudo isso é muito legal, interessante para o arquiteto, para o construtor, ter essa ideia da diferença que dá, né? Utilizando alguns materiais, é uma economia que você tirando do INSS, você já consegue investir nisso daí. No final, na conta do lápis, você consegue fazer uma economia que você não está vendo, mas Isso no final ela existe. Sim. Mas assim, se eu planejei todo o meu INSS, vou pagar conforme a obra, tudo direitinho, tá tudo planejado. Aí no terceiro mês de obra, vou parar minha obra. Parei minha obra. Aí o que eu faço? Eu continuo pagando INSS ou eu interrompo o pagamento? Então, o que a gente fala para os nossos clientes? Assim que você fizer a paralisação, você tem que avisar, você tem que notificar. Porque a gente faz essa paralisação ficar lá no seu cadastro. Então, quando você notifica a Receita Federal que houve a paralisação, não é cobrado esses juros e essa multa. E você também não paga o INSS em si, né? Então, durante esse período ali, realmente, que a obra está paralisada, você não paga nada, mas é importante a comunicação realmente, porque se você não comunicar que não parou a obra, né, para a Receita vai entender que sua obra está em andamento. E que você não está fazendo pagamento. Exato. E um dos critérios para conseguir a redução você tem que ter esse recolhimento ininterrupto. Então, todos os meses da sua obra que estão declarados que teve obra para a Receita Federal, tem que ter algum recolhimento de INSS, né? O benefício que a Receita traz com esse desconto é para quem tem essa regularidade ali de recolhimento, né? Então, um dos critérios é esse. Todos os meses ter recolhimento de INSS vinculado ao trabalhador da obra. Então, se eu pausei ali a minha obra e não comuniquei para a Receita, eu não vou ter mais o recolhimento, mas aí a Receita vai entender que minha obra está avançando. Então, depois, na hora de fazer a aferição e ter o desconto, não vai conseguir o desconto ali, porque durante esse período não teve recolhimento, né? Então, aí precisa fazer realmente a paralisação efetiva ali da obra, e depois, quando tiver retomado, a gente reativa a obra e volta a recolher. Acontece muito com quem acaba trocando a mão de obra, né? É algo muito comum, né, nas obras. Tem algum problema ali com o empreiteiro, com o pedreiro, aí acaba trocando a equipe, às vezes a obra fica parada mais de um mês, né? Então a gente está sempre acompanhando os nossos clientes, né? A gente fala de acompanhar lá os nossos clientes, a gente acompanha realmente mês a mês e vai tendo realmente esse filtro ali de entender, né? E acontece, teve cliente lá que trocou de empreiteiro 4 vezes, então a gente tem que trocar a equipe no sistema 4 vezes, mas se eu perder um pagamento, eu não fico não, né? Não, assim, a gente consegue fazer o lançamento retroativo de qualquer forma, né? Ele só gera juros e multa. Então, assim, a gente faz um trabalho muito rigoroso lá realmente para conseguir lançar tudo dentro das datas, né? E não gerar juros e multa. Mas, se acontecer, dá para fazer ainda o lançamento retroativo também, né? Enfim, resolve o problema ali para você não perder. Então, assim, se acontecer do cliente, até quando o cliente contrata já o serviço ali no meio da obra, né? Então, estou falando que tem que recolher regular, né? Pô, mas eu estou no meio da minha obra, então eu não posso mais fazer, já que eu estou no meio da obra? Não, pode.
A gente vai fazer um trabalho retroativo ali, que vai gerar um valor de juros e multa, e aí dali para frente a gente vai recolher mensalmente para você não ter mais nenhum tipo de cobrança extra, né? Então você vai pagar realmente só o valor ali do INSS, realmente, que é o mínimo devido, que é o que a gente planeja para o cliente poder pagar. Às vezes a gente vai com o cliente até finalizando a obra, não está nem no meio, já está finalizando, mas a gente ainda consegue ter uma redução bem maior do que o que a Receita cobraria. E como você estava falando, o Wellington falou, a gente tem que fazer esses pagamentos regulares, mas a gente também tem que declarar os trabalhadores da obra. Então isso é muito importante. Esses trabalhadores, eles não podem ter vínculo com outro lugar, eles não podem estar aposentados. Então, assim, tem os critérios que a gente tem que encaixar também. Então, isso é de extrema importância, até na hora que você vai contratar, né, a Reduz, a gente sempre chega comunicando aos nossos clientes tudo que a gente precisa certinho, porque isso faz uma diferença enorme. Um trabalho que a gente faz lá no escritório é de ajudar o cliente, né? Que o cliente, às vezes, ele se assusta quando a gente fala a questão de vincular os trabalhadores. E aí o cliente fala, poxa, mas não tem o trabalhador CLT, não precisa, né? A gente consegue fazer essa regularização com o trabalhador que é MEI ou com esse trabalhador que é informal, realmente, que é um trabalhador autônomo, né? Então, já dá para fazer com esse trabalhador. Mas muita gente fala assim, poxa, mas eu não vou conseguir, porque minha obra tem 5, 6 trabalhadores, mas toda semana entra um, sai outro. No geral, a maioria das obras a gente consegue fazer com um único trabalhador. E, em alguns outros casos, com 2. Assim, são raras as exceções que precisa mais do que 2, 3 trabalhadores, só para obras muito grandes. Então, assim, é um processo que ele é burocrático, obviamente, de se fazer, mas ele é muito simples. Então, assim, a gente precisa de documentação básica do trabalhador, normalmente de um trabalhador só. Vamos pegar uma casa... Vamos pegar a casa de 250 metros, né? A casa que a gente está construindo aqui hoje, né? Essa casa de 250 metros que a gente está construindo aqui hoje, normalmente vai precisar de um trabalhador só. Então o cliente vai pegar ali o pedreiro de confiança, ou às vezes o próprio empreiteiro dele, né? E a gente vai conseguir fazer essa vinculação aí somente desse profissional para poder ter esse recolhimento vinculado. Então, assim, é algo que é tranquilo para o cliente, né? Para poder ir acompanhando ali realmente, para poder ir lançando. E a gente tem todo esse contato, né? Às vezes o cliente chega pra gente e fala assim, mas eu não vou conseguir explicar isso pro meu empreiteiro, pro meu construtor. A gente pega o número do empreiteiro, pega do construtor. Isso. Lá no Alphaville a gente vai muito nas obras. Lembrando que isso não gera problema algum para o trabalhador, a gente fica muito atento até os valores que a gente vai declarar. Então, como o Wellington falou, às vezes a gente precisa de 2 trabalhadores, é justamente por conta disso, para não ultrapassar o teto do INSS. Então, assim, a gente fica sempre atento a esses pequenos detalhes que muitas das vezes passam despercebido. Tem muita gente que fala assim, mas meu contador cuida disso, mas às vezes o contador ele não sabe o quanto a gente pode reduzir, a preocupação com o teto. Então, tudo isso, a gente não gera prejuízo algum para os trabalhadores. Então, isso é uma coisa que a gente sempre deixa muito claro, tanto para a pessoa que está nos contratando, quanto para os trabalhadores, porque como a gente explicou, muita gente não tem esse conhecimento. Então, assim, a gente precisa até acalmar o trabalhor às vezes, porque ele fica assim, mas eu tenho que dar meu documento. Então, tudo isso fica com medo de ter alguma cobrança, algum imposto que chega para ele depois, né? Um questionamento que a gente recebe muito dos clientes, né? Quando a gente fala de reduzir uma INSS de R$25 mil para R$7 mil, muita gente chega e fala assim, mas isso é o quê? É um jeitinho? É uma manobra? Tem uma gambiarra, alguma coisa que é feita ali errada, né? E a gente sempre reforça que não, né? A Receita ela tem a mesma lei que fala sobre a cobrança indireta, fala sobre a redução através do fator de ajuste ou através da contabilidade regular. Então, o que a gente faz realmente é aplicar a lei ali, só que a lei interpretada, né, enfim, e aplicada para o cliente da melhor forma possível para ele. Então, assim, tudo que a gente faz ali para o cliente é de forma 100% legal, 100% segura, né? Tanto é que o processo, ele não é declaratório, ele é automático, o processo da pessoa física. Então, não é que a gente está declarando para a Receita, é diferente de uma declaração de imposto de renda, por exemplo, que é uma declaração, né? Na regularização da INSS, não é uma declaração. A gente não está falando, olha, meu cliente aqui, ele está com tudo certo, tá? Pode dar o desconto para ele. Não é. A gente tem que atender todos os critérios e aí automaticamente a Receita aplica o desconto. Então ela já faz uma avaliação prévia do que a gente está enviando para ela, da regularidade, do trabalhador, das informações, e ela fazendo essa leitura, aí o algoritmo faz a leitura, né, vê que está de acordo e gera esse desconto ali automático. Então, assim, não tem manobra, não tem jeitinho, não tem nada por trás ali da lei, né? É realmente tudo de forma correta e com essa preocupação que vai além, né? Que a Rania falou, de não gerar problema para o trabalhador. Porque não adianta nada a gente fazer tudo certo, mas gerar um problema para o trabalhador.
né, estourar ali um limite de imposto de renda, enfim, gerar qualquer tipo de problema que seja para o trabalhador, porque depois isso vai voltar, vai respingar no cliente, vai respingar no arquiteto, no engenheiro, quem esteja ali à frente da obra, né? Então a gente tem essa preocupação dupla, né? Deixar tudo ali certo para o cliente, deixar tudo também em acordo para o trabalhador, né? E a gente ter a segurança, igual a gente tem hoje, de ligar para um trabalhador, para um pedreiro, e falar para ele assim, olha, você pode ficar 100% tranquilo, porque o que a gente faz aqui dentro da Redusa, eu te garanto que não vai te gerar problema. Então a gente dá essa segurança. Já teve pedreiro, empreiteiro, que virou para o cliente, que falou que não ia fazer o processo, e depois de falar com a gente, liberou para poder fazer, liberou os dados que entendeu realmente, a gente deu essa segurança. Né? Então é algo que a gente consegue oferecer aí para desbravar. Acontece de vez em quando o cliente chega e fala assim, não vai dar, gostei muito do desconto, mas não vai dar porque não tem o trabalhador, não vai dar para fazer. E a gente sempre consegue depois falar com o trabalhador e realmente explicar para ele, para que ele entenda que é algo legal realmente, é algo que dá para fazer ali sem gerar problema para ninguém. As equipes externas, elas também influenciam nesse cálculo, tipo gesso, marcenaria, ou não? Olha, não, a forma como a gente faz o planejamento, né, a Receita ela entrega para a gente um número que é o mínimo de recolhimento possível. Então a gente vai sempre trabalhar em cima desse valor, desse mínimo de recolhimento, né? E aí a gente normalmente usa ali 1, 2 trabalhadores só. Então assim, a gente pode até usar o gesseiro, o próprio gesseiro, né, da obra. Ou o pedreiro, ou o eletricista, ou o encanador, mas normalmente a gente não precisa envolver ali todo mundo, né? O que é interessante desse ponto que você trouxe, o que gera, o que influencia de equipe externa, né, de empresa externa? A gente fala de reduzir até 70% do INSS quando a gente não tem mão de obra CLT, que aí a gente vai utilizar ou um autônomo ou um MEI para fazer esse recolhimento. Aí pode ser qualquer trabalhador, eletricista, um gesseiro, um encanador, enfim, qualquer profissional. Agora existe algo além disso que é zerar o INSS da obra. E aí quando que a gente consegue zerar o INSS da obra? Quando a gente tem mão de obra CLT. E aí essa mão de obra CLT, ela pode estar tanto diretamente ligada ao dono da obra, então o cliente, pessoa física, vai construir a casa dele para morar. Ele pode contratar um pedreiro CLT e gerar esse crédito. O que ele já pagar na folha de pagamento, já gera um crédito para ele que pode vir até zerar o INSS dele. Esse caso é mais incomum. Qual que é o caso mais comum? Que é o que a gente fala do crédito perdido, né? Um dinheiro que está perdido realmente. O cliente contratou uma construtora para fazer a casa dele. E aí ele tá lá, às vezes ele procura a gente, preciso regularizar o INSS e tudo mais, e a gente vai entendendo e aprofundando. A gente simplesmente não fecha o contrato, fala assim, manda o documento aí, esse aqui, vamos fazer. E a gente entende como que é o seu formato de contratação. Eu tenho uma construtora. Essa construtora tem trabalhador CLT ou é o pessoal informal? Aí, não, tem CLT. Quantos? Não sei. Não, então passa o telefone da construtora que a gente vai falar. E nessa investigação ali, já aconteceram vários casos da gente descobrir que a construtora tinha uma quantidade de trabalhador CLT suficiente para zerar o INSS do cliente. Então o cliente chega para a gente com um INSS de 40 mil, que reduzido vai para 12, e aí depois de descobrir que tem CLT vai para 0, que o que a construtora já paga na folha de pagamento gera crédito suficiente para zerar esse INSS dele. Então a gente tem vários hoje clientes lá que andam separados do nosso sistema, né? Que é o que a gente faz o acompanhamento para zerar o INSS. Então tem vários ali que chegaram para pagar 5, 10, 15 mil, e hoje no nosso planejamento lá eles vão zerar o INSS de algo que eles não sabiam, algo que a construtora não sabia. Isso é muito importante para a construtora que tem mão de obra CLT também, porque essa construtora, esse construtor, ele não sabe dessa vantagem, né? É para oferecer para o cliente dele. Falar para ele, olha, eu tenho mão de obra CLT, então eu consigo te fornecer isso aqui, você vai ter uma economia de INSS lá na frente. Então é realmente essa falta de informação. E aí acontece, aí a gente acha esse crédito perdido. Às vezes tem cliente que chega lá, quando a gente vai falar com a construtora, dezenas de trabalhadores aí que não estão alocados em nenhuma obra. Então, assim, a construtora está pagando o INSS desse trabalhador CLT na folha todo mês e o cliente está pagando o INSS para a Receita de forma indireta. Então, assim, tá duplicado ali esse pagamento, né? E esse crédito fica perdido. Então, assim, nesses casos aí é quando a gente fala de zerar o INSS, realmente, assim, essa investigação mais profunda que a gente faz para poder achar, para poder descobrir. Bom, a gente tinha assunto aqui para ficar bastante tempo, mas queria agradecer aqui, Wellington. Muito obrigado. Foi um prazer, Diego. Muito obrigado. Até o próximo Entre Tijolos.